Olá, muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Aqui através do nosso canal Palavra e Essência, você pode participar e ouvir todos os domingos pela manhã nosso estudo bíblico semanal. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe lá o seu like, acione o sininho, de modo que você possa receber as notificações dos novos vídeos. Aqui no nosso estudo bíblico semanal, temos estudado o Evangelho de João. E hoje nós estudaremos capítulo 12, versículos 12 até o 26. Diz assim o texto bíblico. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos ou gentios. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhe respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Esse é o texto que vem em seguida, aquele texto onde a Maria unge os pés de Jesus. Maria essa que era irmã de Lázaro, que Jesus o ressuscitou dentre os mortos e que ainda é mencionado aqui nesta narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, era domingo, no dia seguinte, porque quando a Maria ungiu os pés de Jesus, era um sábado, no dia seguinte era o domingo. As grandes multidões que tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Esse domingo de festa aqui, o primeiro dia da semana, é conhecido na tradição cristã como o Domingo de Ramos. Em comemoração a essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o domingo que precedeu a morte de Jesus Cristo e é conhecido como Domingo de Ramos na tradição cristã. Então diz o texto que eles pegaram ramos de palmeira, e foram colocando no caminho para que Jesus passasse. Ramos de palmeira era um símbolo nacional judaico e tinha a ver com vitórias, conquistas, um símbolo nacional que tinha a ver com conquista e vitórias dos reis que governaram Israel. E eles colocaram então essas palmeiras, ramos de palmeiras, e gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel.
A palavra hosana aqui, desde o Velho Testamento, tem um significado interessante que tem a ver com o clamor de salva-nos, nós te rogamos, salva-nos, ó Deus. Então reflete o Salmo 118, 25 e 26, onde a palavra hosana aparece novamente e que tem a ver com um clamor de salva-nos, ó te rogamos que nos salves, como se o rei viesse para salvá-los. Essa era a ideia dos ramos de palmeira. E da multidão gritando, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. A multidão entendeu que o sentido da vinda de Jesus Cristo era um sentido político-militar, e então achavam que entenderam errado a expressão bendito rei de Israel, como se Jesus fosse o rei político-militar, e que fosse libertar Israel do jugo romano que nessa época. Então entenderam de forma material e política o que era espiritual. E Jesus, diz o texto, versículo 14, Jesus conseguindo um jumentinho, montou conforme está escrito. Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Esse texto aqui evoca a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que o profeta anunciou cerca de 500 anos antes de Cristo que o Messias viria para um domínio pacífico, viria de forma humilde, viria como um rei, como um pastor, de uma forma muito humilde, montada num jumentinho. Então, eles lembraram, né? João aqui menciona daí essa profecia e registra a profecia lá de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que o rei viria montado num jumentinho. Isso já evoca uma tradição lá da bênção de José a seus filhos, quando ele menciona Judá e fala que Judá é o jumentinho e que o rei viria montado num jumentinho. Então, denota a humildade desse rei, desse pastor que era Jesus Cristo, neste caso, o Messias. O versículo 16, os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e assim aconteceram. Bom, os discípulos e a multidão também não entenderam a natureza do reino de Jesus Cristo. Não entenderam que seu reino era espiritual. Como eu disse, entendiam que o seu reino seria político-militar. E muitos fatos o texto deixa claro aqui, mas quando Jesus foi glorificado, isto é, quando ele morreu e ressuscitou entre os mortos, foi glorificado e ascendeu aos céus, e então eles entenderam e se lembraram, inclusive, da profecia de Zacarias 9:9, que João, então, aqui no seu relato, ele menciona. Eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito do Messias e assim lhe aconteceram. E diz o texto que a multidão que acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava estas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara este sinal. Então nem os discípulos entenderam e nem a multidão entenderam a natureza do reinado de Jesus Cristo. Não entenderam o evangelho. E hoje tenho certeza que hoje a multidão e muitos que se dizem discípulos também ainda não entenderam a natureza do evangelho à vista do que Jesus vai dizer no versículo 24, que nós já vamos ver. Precisamos entender a natureza do evangelho e que hoje o evangelho muitas vezes tem se mostrado de uma forma que interessa os sinais, interessa a prosperidade, que era o que a multidão fazia. Por que a multidão foi ao seu encontro? Porque sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, sabiam que Jesus fazia milagres. Então a multidão que o aclamava, que colocavam palmeiras significando vitória,
né, significando conquista, era a mesma multidão que 5 dias depois, por ocasião da crucificação ou do julgamento de Jesus, era a mesma multidão que, irada, clamava: crucifica-o, crucifica-o. A multidão não entendeu, os discípulos também não entenderam, muitos hoje também não entenderam a mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós vemos hoje o Evangelho da prosperidade, um evangelho que denota apenas sinais, maravilhas, milagres, materialismo e etc. Um evangelho que enfatiza o egoísmo, que enfatiza o orgulho próprio da pessoa, que enfatiza a prepotência, que enfatiza a melhor versão de nós mesmos. Um evangelho centrado na pessoa e não em Jesus Cristo. Então, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Tanto que depois na narrativa João menciona os fariseus que queriam ver Jesus, né? O versículo 20, então, entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Esses, ou gentios, na verdade a referência aqui era não judeus. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois anunciaram a Jesus que existiam gentios que queriam ver a Jesus, né? Que não eram judeus. Mostra que a universalidade do Evangelho do Reino de Deus, mostra a universalidade do Evangelho de Jesus Cristo. E o que Jesus diz para esses gentios, para esses não-judeus, para os discípulos, quiçá para a multidão? O texto não diz. O versículo 24 é muito significativo e está em plena consonância com o que disse que os discípulos não entenderam, que a multidão não entendeu o evangelho que Jesus vinha pregando. Versículo 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Ora, se o grão de trigo aqui é um símbolo de Jesus Cristo que irá morrer, já vai aparecer a narrativa, 5 dias depois, a narrativa do julgamento e da crucificação de Jesus Cristo, né? Então, o grão de trigo Jesus, o fruto, se não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, já tinha prometido, nós vamos ver aqui o outro Consolador, o Espírito Santo, e em capítulo 7 ele explicou que quem crer em Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, referindo-se ao Espírito Santo que haveria de vir, né, a habitar no crente, naquele que crê em Jesus Cristo. Então a referência à morte e ressurreição de Jesus Cristo e os frutos que a sua morte e ressurreição iriam dar para a eternidade. E então Jesus diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. E daí fala para os discípulos, quem sabe para a multidão: quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida é uma referência àquele a que se deleita-se a sua vida terrena mais do que a Deus. E quem odeia a sua vida terrena é aquele que está disposto a sacrificar tudo por Deus. Então, é um paradoxo aí entre a vida espiritual e eterna e a vida terrena. E então o que Jesus está dizendo? Olha, vocês, para produzirem muito fruto, terão que morrer, porque depois Jesus, se alguém quiser me servir, siga-me. Siga-me, siga os passos de Jesus Cristo. O que Jesus fez? O auto-sacrifício. Foi morrer na cruz por nós. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo precisa estar disposto a esse negar a sua vida egoísta, a essa centralização em si mesmo e estar disposto a morrer por Deus.
Graças a Deus nós vivemos num país que nós não vemos perseguição religiosa, mas se nós formos para alguns países na Ásia e em outras partes do mundo, onde a perseguição é muito forte, no Oriente Médio também. Aliás, é só entrar no site Portas Abertas que você vai encontrar lá números e estatísticas aterradoras a respeito da perseguição que existe aos cristãos no mundo. Muitos cristãos morrem hoje só por serem cristãos, estão dispostos ao autossacrifício. No nosso contexto, nós podemos dizer que precisamos sacrificar, entre aspas, um autossacrifício do que há de egoístico em nós mesmos, em benefício do outro e do próximo. Precisamos autossacrificar o nosso orgulho próprio, a nossa prepotência e então seguir a Jesus Cristo. Quem quiser amar a sua vida, deleitar-se na sua vida mais do que servir a Deus, então Jesus diz que vai perdê-la, perder a vida eterna, perder a vida espiritual, a satisfação que Jesus dá espiritualmente falando. Mas quem odeia a sua vida terrena, no sentido daquele que está disposto a sacrificar a sua vida por Deus, ou aquilo que há de egoístico na nossa vida, então irá preservá-la para a vida eterna. Desprender-se de si mesmo, né, ao autossacrifício para seguir a Jesus Cristo. Por isso que as multidões não tinham entendido. Os discípulos também não tinham entendido a natureza do Evangelho do Reino de Deus. Hoje a multidão e muitos que se dizem discípulos também não entenderam a natureza do Evangelho do Reino de Deus. Seguem um evangelho falso, um evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching. O evangelho que diz que eu preciso ter orgulho, porque corre atrás de sinais de prosperidade, de egoísmo, de estar no centro de tudo, de ser egoisticamente pensar em si mesmo apesar dos outros. É um evangelho que prega não o que Jesus ensinou, não o autossacrifício, mas sim a prosperidade, o bem-estar e o milagre. Não é um evangelho que está na mídia que visa a vida eterna. Aliás, raramente esses falsos evangelistas que estão na mídia falam do céu, da vida eterna, da vida espiritual. Eles falam de prosperidade, de milagre, de vida egoísta, voltada e centrada em si mesma. Em si mesmo. Mas Jesus Cristo ensinou o autossacrifício. Se o grão de trigo não morrer, não vai produzir fruto. Jesus é o nosso exemplo. Morreu por nós. E nós, então, é como se Jesus dissesse, olha, vocês são um novo grão de trigo. Precisamos morrer para o nosso egoísmo, morrer para a nossa natureza terrena. Aliás, a teologia de Paulo, depois em Romanos, vai deixar isso bem claro. Em Romanos capítulo 8, versículos 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, vida terrena. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se o grão de trigo não morrer, né? Mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne, na vida terrena, pegando o texto de João, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se crer em Jesus Cristo, o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo.
Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vida espiritual. Vida espiritual versus vida terrena. Vida espiritual versus vida carnal. Precisamos ter uma mentalidade espiritual, que é isso que Jesus Cristo ensinou. E aí o versículo 26, para encerrarmos, que Jesus deixa bem claro: se alguém quiser me servir, siga-me. Siga-me. Seguir a Jesus implica seguir o caminho estreito. Seguir a Jesus implica no autossacrifício. E ele diz: e onde eu estiver, lá estará o meu servo também. O mesmo caminho. E esse autossacrifício aqui não é eu morrer crucificado como Jesus Cristo. Bom, lá nos países onde perseguem os cristãos, eles chegam a esse ponto. Mas aqui eu me refiro principalmente a nós morrermos para o nosso egoísmo. Morrermos para o nosso orgulho, morrermos para a nossa prepotência e seguirmos a Jesus. Seguir a Jesus implica em morrer para o nosso egoísmo. Eu ia dizer morrer para si mesmo. Seguir a Jesus. Se alguém quiser me servir, siga-me. Servir a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo implica em servi-lo. E servi-lo implica em autossacrifício. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. E então a nossa vida espiritual será uma vida frutífera, na linguagem de Paulo. Será uma vida espiritual. Será uma vida de bem-estar espiritual. Não necessariamente material ou mesmo físico, mas uma vida de bem-estar espiritual. A vida e a garantia da vida eterna. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus terminou sua fala assim: se alguém me serve, aliás, o Pai o honrará. Então, espiritualmente, teremos a vida eterna, já temos a honra aqui, o bem-estar espiritual aqui, e a honra na vida espiritual futura. Então, se alguém me serve, o Pai o honrará. Teremos vida eterna junto ao Pai. Então, é nesse contexto que Jesus vai dizer que a multidão não entendeu o Evangelho. Entender o Evangelho implica no autossacrifício. Entender o Evangelho implica em servir e seguir a Jesus Cristo. Servir e seguir a Jesus Cristo. Bom, como eu sirvo a Jesus Cristo hoje? Honrando Jesus com o meu próprio modo de ver, o modo digno do Evangelho, e servindo a Jesus Cristo através do meu próximo. Praticando boas obras, fazendo o bem a todos, como Jesus, que andou fazendo o bem a todos. Então eu vou estar servindo a Jesus Cristo aqui nesta vida. E o Pai o honrará. Então eu vou receber honra na vida eterna. E muitas vezes recebemos honra aqui no sentido do sentimento de autorrealização que nós temos quando servimos o nosso próximo. Servir a Deus significa servir o próximo. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe. Compartilhe nas suas redes sociais. Esta aula, se ela te abençoou, te ajudou. E assim me ajude a expandir o reino de Deus. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.